e começar dizendo que não é nada formal, acho que é um bate-papo, é uma experiência de vida que eu tive, que eu tenho na verdade, como mudou a minha vida dentro de um conceito que eu, de tudo que se transformou, seja na parte física, na parte emocional, das convicções que eu tinha, das ideologias. Então, dentro de um propósito, hoje eu estou como vereador de Valinhos, fui lá já por 3 vezes candidato em Valinhos, 2 vezes eu fiquei como primeiro suplente. Na primeira oportunidade eu fui o jovem mais bem votado da história de Valinhos e acabei não me elegendo por questões do quociente eleitoral. Mas dentro de toda essa trajetória, de toda a minha vontade, eu tenho hoje 33 anos de idade, sou atleta também de Valinhos, represento o município através do atletismo, da luta de braço, eu já fiquei campeão dos Jogos Regionais, dos Jogos Abertos, campeão paralímpico brasileiro universitário. Então tudo isso começou a acontecer de uma forma que eu nunca esperava que fosse acontecer, através de um grave acidente. Sofri um acidente de carro, com 21 anos de idade, dormi ao volante, voltando de uma balada, obviamente tinha bebido, tinha ingerido álcool, 21 anos de idade, você acha que é o Superman, que o corpo respeita todas as suas vontades, e em frações de segundos eu dormi ao volante, o carro veio a capotar, fui lançado para fora do carro, fraturei a L1, que é a lombar 1, é uma lesão medular baixa, mas me tornei paraplégico. Mas com isso começou a surgir um monte de pontos de interrogação na minha vida. O que vai acontecer? Como que eu vou me comportar? O que é ser paraplégico? Como que eu vou poder ter vida normal e exercer a minha cidadania, as minhas vontades, sendo que eu sempre fui atleta, lutava jiu-jitsu, fazia musculação, jogava futebol, enfim, tinha uma vida totalmente natural, normal, sem a preocupação e sem a concepção de que existia paraplégicos, tetraplégicos, cegos, surdos, mudos, e em todo um rol de deficiências que a gente acaba passando despercebido no dia a dia. E que também um detalhe, eu ficava imaginando, como eu vou fazer para sair da cadeira de roda para ir para um carro? Será que eu vou poder dirigir? Será que eu não vou poder dirigir? Como que eu vou fazer um tal passeio? Será que lá tem rampa? Lá não? Então a minha preocupação com o mundo exterior começou a ser mais refinado, mais apurado. Os detalhes começaram a se sobressair. E com isso o que acontece? Comecei a ter que aceitar as adversidades do jeito que elas são e não encará-las como impossíveis. Pelo contrário, acho que a dificuldade só existe porque a gente consegue superar. Senão não existiria essa palavrinha dificuldade. E aí eu comecei a visualizar os problemas que isso me causaria para que a gente pudesse também encontrar algum tipo de solução, alguma saída. E levando o otimismo, vendo que dentro da racionalidade do ser humano, de tudo, eu acho que você tem que começar a despertar o interesse pela coisa para que crie mecanismos para superar essa dificuldade, para que você rompa essa barreira. E não, desde o primeiro momento, quando eu recebi a notícia do médico, eu estava internado, obviamente, ele chegou e falou assim, olha, você sabe o que está acontecendo com você? Eu falei, eu sei. Eu sofri uma lesão grave e estou na iminência de ficar paraplégico. Ele falou, é isso que vai acontecer com você. Eu falei, teve uma secção total da sua medula, e então daqui para frente é vida nova. Eu gostaria que você tivesse um emocional muito forte, tem um grupo de psicólogos, de médicos que vão estar te orientando, e eu gostaria que você começasse a refletir no que você vai querer fazer. Eu falei, eu já sei o que eu vou fazer, doutor. Ele falou, o quê? Eu falei, eu vou pensar naquilo que eu posso ganhar daqui para frente. Naquilo que eu perdi é passado. Quem vive de passado é museu. Então acho que dentro dessa concepção começou a me clarear todo o valor que a vida representa. Porque 90 e poucos por cento de acidentes, 97% de acidente que tem capotamento e vítima sendo lançada para fora do carro é óbito. Eu faço parte de 3% de chance de vida.
Então, se 3% de chance de vida me garantiu a vida, quiçá outros problemas que vão aí surgindo ao longo da nossa vida, que 1% você consegue superar. Porque o bem maior me foi preservado através de 3%, imagina problemas que não te atinjam diretamente esse bem maior que a vida. Essa possibilidade de estar dentro de uma sociedade, de estar junto com a família, de estar junto com os amigos. Acho que viver uma vida realmente, né, pautada no respeito ao próximo, no amor, nesse sentimento que é próprio do ser humano. Ainda mais nos dias de hoje, que nós estamos caminhando para um lado do individualismo, onde que todos acabam olhando para dentro do seu próprio umbigo e esquecendo todo mundo à volta, sendo que o espírito que nós temos que ter de uma sociedade organizada, de uma sociedade que aclama por progresso, é a coletividade. Hoje nós estamos aqui numa sala, não estou sozinho, não tem uma pessoa sozinha. A empresa por si só, Pedro, não funciona através de uma pessoa, através do presidente. É todo um corpo de colaboradores, sendo que cada um desenvolve um trabalho que chega num todo. E a sociedade é dessa forma, cada um tendo o seu papel fundamental, acho que para que a gente consiga conviver em harmonia, conviver com progresso. Então, eu acabei tendo que fazer a minha escolha, enfrentar as minhas indecisões, o meu medo, porque todo ser humano tem esse medo, o ser humano tem esse ponto de interrogação dentro de cada um. E é bom, porque o medo estimula, o medo desafia, o medo faz com que a gente se sinta desafiado. E aí nessa linha, você fala assim, opa, eu tenho que fazer a diferença, eu não posso ser mais um, eu tenho que ser o. Acho que a diferença de ser mais um e ser o é muito grande. Então, eu fazendo a diferença, com certeza, a gente vai começar a ter um desenvolvimento pleno. Mas através do que me estimulou? A gente aprende na vida por duas situações, por amor ou pela dor. No meu caso, foi a dor que estimulou o amor. E aí eu vi que eu tinha que viver com o coração. Mas viver com o coração em sintonia com a razão. Justamente para que a gente não deixa o lado sentimental se sobressair e você acaba perdendo o chão, acaba perdendo a razão realmente daquilo que você quer, daquele objetivo trilhado. Aí o que acontece? É o marco. Foi aonde que eu falei assim, não, se tudo aconteceu, eu acho que Deus por si só faz a coisa certa, Ele nos dá não dá a cruz maior que a gente consegue suportar, dá no peso e na medida certinha. Então eu estabeleci, o momento de mudança é agora. Não tem outro jeito de você ter toda uma superação, todo um lado de motivação, se você não estiver convicto daquilo que você quer, estiver realmente seguro. Eu preciso mudar, eu preciso estabelecer uma nova meta. As dificuldades estão aí, coisas aconteceram, coisas acontecerão, e saber relacionar o que é passado, o que é presente e o que é futuro, justamente para que a gente possa ter esse eu lírico mesmo, essa motivação dentro da gente, e que tendo essa motivação, as pessoas que nos circundam com certeza vão começar a acreditar e também colaborar para esse estímulo. Então, acho que essa palavrinha, superação, é fundamental. Não é porque é o Popó que sofreu um acidente, que está numa cadeira de roda, que tem que superar isso. Pelo contrário, todos nós temos esses problemas. Todos nós, diariamente, seja dentro da nossa casa, seja no campo do trabalho, seja no nosso convívio, cada um vai ter um grau de dificuldade, cada um vai ter esse grau de, acho que, um problema a ser superado, que nós temos que começar a refletir e fazer esse paralelo. O comprometimento e a superação. Aquilo que eu acho que é o ideal, aquilo que eu vejo como um ponto necessário para que eu tenha total conquista naquilo que eu quero, mas saber que para você atingir um objetivo, para você galgar algo mais para dentro de você, você vai ter que se superar, em todos os sentidos.
seja na sua forma de agir, na sua forma de pensar, em todos acho que os segmentos, nós temos que ter essa concepção e enfrentar de frente. Realmente, acho que fazendo, né, esse enfrentar de frente, que muitas pessoas enfrentam virando as costas para o problema, porque é uma forma de autodefesa, de ter né, falar, olha, o problema está passando ali, não é comigo não. Então, tendo essa concepção, eu acredito que a gente consiga, né, ter aí um desenvolvimento legal, começar a ter esse estímulo e realmente olhar para dentro. Uma coisa que eu faço e sempre fiz, gente, acho que depois do acidente, é olhar no espelho. E me olhar no espelho como um todo. Porque antes, um jovem de 21 anos de idade, o que mais aparecia? Eu tinha como prerrogativa a beleza do meu corpo. Nossa, como eu estou forte, ai que eu não isso, que roupa bonita eu vou vestir hoje. Então era para impressionar mais as pessoas. E eu estava esquecendo de me impressionar. Então hoje, olhando no espelho, realmente meu corpo mudou. Meu corpo, em algumas partes das minhas pernas, definhou, atrofiou. Só que o meu corpo, sem uma caixinha que se chama cérebro, cabeça, ele iria definir muito mais. E o que aconteceu? Eu falei, eu tenho que estimular o meu intelecto. É onde que vai determinar se eu sou uma pessoa boa, se eu sou uma pessoa má, se eu sou uma pessoa inteligente, se eu sou uma pessoa, né, acomodada. Então, eu comecei a estimular o lado do intelecto para que realmente eu conseguisse superar todos os problemas, que através da sabedoria, da inteligência que nos foi dada, e ver que isso, você estimulando, exercitando a cada dia, a gente começa a descobrir formas e formas, jeitos e jeitos para superar essa dificuldade. Então, uma coisa que eu tive que, obviamente, vencer foi as adversidades, enxergar além dos problemas que ali no momento estavam sendo colocados na minha frente, por todo uma mudança radical, e com isso, todas as pessoas, seja da minha família, os meus amigos, começaram a ter uma nova concepção, começaram a crescer, a evoluir como pessoa também, né, ao meu lado. Como homem, muito embora eu tinha aquele receio de falar, olha, eu te amo, olha, poxa, me dá um abraço, me dá um beijo, e comecei a ver que tudo isso, se eu não tivesse daqui para frente começando a colocar essa vontade em prática, segundos quase mudaram a minha vida, quase me levaram. Então agora eu tenho uma vida toda para realmente despertar o amor no próximo, de colocar o meu carinho, o meu respeito, colocar isso de forma muito natural e correr contra o tempo. Nós vivemos uma vida que é uma ampulheta ao inverso, né? Onde que vai se caindo aquele grãozinho de areia, vai se esgotando a coisa, que um dia nós viemos para o mundo, mas um dia nós vamos. E que se a gente não pensar que o dia de amanhã pode ser o último, a gente vai ficar uma pessoa acomodada. Nós vamos ficar ali, né, reféns de uma vaidade, reféns de um comodismo, de uma zona de conforto que não é legal. E o que isso tudo representou? Vencer as barreiras culturais e ultrapassar obstáculos, superando as dificuldades. E esses obstáculos eu já comecei a encontrar não de ordem moral, não de ordem emocional, mas sim de ordem física. As questões das barreiras arquitetônicas. Brasil, né, acho que como um todo, ainda nós estamos um pouco atrasados com relação à acessibilidade, um pouco atrasado com relação a respeito à pessoa com deficiência. Quando nós paramos em uma vaga de cadeirante, que toda semana eu vou ao mercado e eu acabo tendo que ou passar um constrangimento ou brigar com uma pessoa e falar, o senhor parou numa vaga que é de cadeirante, mas é um minutinho só, eu só fui ali mesmo. Não, calma aí, essa vaga não é só nem por um minuto, é uma vaga exclusiva. O senhor tem toda uma possibilidade de
Não, mas olha, eu tiro para você. Mas tudo bem, eu acho que seria o mínimo. Mas a vaga, se eu chego aí e vejo e não vejo ninguém dentro do carro, eu tenho que passar e buscar um outro lugar, alguma coisa. Só que cadê a garantia? Cadê o respeito ao próximo? Cadê, né, toda esse exercício de cidadania que, muito embora todos pedem, todos aclamam por isso, só que será que a gente faz por merecer? Será que eu mesmo, às vezes, como cadeirante, eu também não cometo erros que eu desrespeito o próximo? Então, acho que tudo isso eu comecei a estimular e sempre fazendo um contraponto. Saio de manhã traçando uma meta da minha, né, que eu vou fazer durante o dia, e quando eu volto à noite, eu faço a reflexão, sabendo se eu superei essas dificuldades, se esse meu comprometimento foi 100% mesmo, para que eu tivesse todo acho que um aceno de conquista naquilo que eu me propus. Então, acho que quando a gente fala de pessoa com deficiência, óbvio, todos vão ter diuturnamente uma dificuldade. Eu, quando acordo para sair da minha cama, para ir para a minha cadeira, é um grau de dificuldade. Não vou dizer que não, mas eu tenho que superar. Para eu ir tomar banho, também. Mas o mais legal de tudo isso, hoje eu moro sozinho, eu não dependo de ninguém. Eu, assim, não dependo de ninguém em nenhum sentido, porque a gente depende, todos dependemos um do outro no dia a dia, seja de um ombro amigo, de uma palavra amiga, seja, para se relacionar com a família, com os amigos, com a namorada, com a esposa, enfim. Mas o que eu falo? Que eu resgatei a minha autonomia, resgatei a minha vontade de viver dentro de um propósito, dizendo que a deficiência não pode ser sinônimo de incapacidade, pelo contrário, ela tem que ser sinônimo de superação e de convicção do que é a vida. Então, hoje o morar sozinho para mim me provou muita coisa. E eu optei por morar sozinho justamente para eu me defrontar com situações que, se eu não fizesse, ninguém iria fazer. E eu teria que provar para mim mesmo que eu seria capaz de fazer isso. E de que eu conseguiria superar e criar mecanismos para que isso fizesse, para acontecer. E aí também, usando do lado que acho que que você consegue se adaptar a tudo. A gente vê hoje, o Brasil está passando por uma crise financeira, uma crise enorme. As pessoas, até escutando a CBN hoje, logo cedo, as famílias se endividando ainda mais, um percentual absurdo. Só que a gente vai conseguindo se moldar, criando, cortando de um lado, cortando de outro, seguindo em frente e tendo essa vontade de vencer essa dificuldade. Mas tem pessoas que não, tem pessoas que se isolam, pessoas que já entram num estado, será, de depressão ou de uma zona de conforto, de retração, que isso, muito embora às vezes parece num primeiro momento satisfatório, mas lá na frente a gente vai ver que a gente perdeu tempo. Perdeu tempo porque é na dificuldade que a gente cresce, é na dificuldade que a gente acaba tendo as suas convicções e ainda tendo realmente a simbologia, a essência do que é se comprometer com uma coisa e superar. E quando você supera isso, não tem um orgulho maior quando você olha para trás e fala, eu fiz acontecer, eu consegui superar isso, mas também você começa a ponderar tudo aquilo que teve à sua volta que proporcionou isso. No dia a dia do nosso trabalho, a gente começa a conversar, às vezes desabafar com um amigo de trabalho e viver e começar a ver que as nossas dificuldades estão embora, são idênticas às do outro, só que cada um enxerga de uma maneira. Então eu falo, os problemas são todos mais ou menos parecidos. O que importa e o que difere é o ângulo que você enxerga as coisas. Antes eu enxergava de cima, hoje eu tenho uma posição que eu enxergo de baixo, mas com a convicção de que dá para se enfrentar as coisas de frente e dá para a gente superar. Então, quando eu fui convidado, justamente para vir aqui numa semana do CIPAT, que retrata sobre ali um acidente de trabalho, sobre todo um problema que às vezes desencadeia, que vocês acabam tendo, que superar isso, não teria uma outra palavra, são duas palavras
que acho que teria que ser exaltada, que é o comprometimento e a superação. O comprometimento com o seu ambiente de trabalho, o comprometimento com a empresa, que é, acho que, o fundamental para o exercício, né, de cada um dentro de um propósito, de ser reconhecido como profissional, de ter aí a garantia do seu salário, do seu autossustento e contribuir para a empresa crescer. Contribuir para que a empresa possa expandir, você estando junto a ela, com certeza você vai estar superando essas dificuldades, contribuindo para uma empresa estar também superando as suas dificuldades, e cada um tendo um papel fundamental, cada um tendo ali a sua participação em um todo. Agora, acho que a dificuldade não pode causar o quê? A infelicidade. Pelo contrário, nós temos que estar motivados. Acho que o que eu mais escutava quando eu sofri o acidente é: nossa, coitadinho, será que ele olha, nossa, ele não vai conseguir fazer as coisas, ai, coitadinho, ele é deficiente, ele ficou para, nossa, um menino que tinha tanto para ser alguém na vida, hoje será que ele vai ter ali uma condição de se autossustentar? Ai, coitadinho, olha, você não quer uma ajuda? Ai, sabe, esse olhar de dó, de piedade, não tem que ter. Eu acho que, enquanto ser humano, e pessoa hoje com deficiência, eu rio, eu choro, eu sinto amor, eu sinto dor, eu sinto raiva, eu sinto felicidade. Acho que tem todos os lados sentimentais que não se perderam. O meu RG, o meu CPF, ou seja, as minhas contas se mantiveram as mesmas. Só que o que mudou foi de ordem física. E a felicidade é o que me proporciona toda essa motivação de estar superando essas dificuldades. E também as grandes oportunidades que vão surgindo. Você agarra com as duas mãos. Você não vê que isso, a oportunidade, que nem no meu caso, está sendo dada porque eu estou em uma cadeira de rodas. Acho que não existe isso. Acho que dentro aqui eu percebo que, muito embora não tenha ninguém com um grau de deficiência aparente, né, assim, de ordem física que nem a minha. Mas, será que todos nós não somos deficientes em alguma área? Em alguma coisa? Será que todos nós não temos uma deficiência? Que obviamente que isso não é demérito, pelo contrário, é um mérito que nós temos que apurar e refinar e levar como forma, né, de autoestímulo. Então, as adversidades, hoje cada um se comporta de um jeito, cada um se veste de um jeito, cada um usa o cabelo de um jeito, cada um tem um perfume a usar, cada um tem um prato em específico que gosta de comer. Isso não é legal? Isso não é bacana? Essa troca de experiência, esse lado, né, de ver que a vida não é aquela coisinha pequena, pelo contrário, o horizonte existe para a gente olhar para frente, para a gente enxergar o mundo, né, no sentido amplo da coisa, e ver que nós vivemos com vários povos, etnias, gêneros, raças, tudo isso, que a gente não pode ficar restrito ao nosso mundinho. Nós temos que explorar algo mais. E esse explorar algo mais é o que motiva, é o que deixa a gente certo de que a vida é para ser vivida. E a maneira, acho que a gente tem que encarar essa dificuldade é o que faz toda a diferença. É você se sentir estimulado a se vencer essas barreiras, a você começar a ter esse propósito, traçar essas suas metas, que dentro de um conceito todo. Eu não vou falar para vocês que um período grande eu vivi com um ponto de interrogação e que não vivo até hoje. Mas não mais como, o que vai ser da minha vida? Pelo contrário, são as aflições inerentes ao ser humano. Justamente saber se aquilo que eu tracei como meta eu vou conseguir, se eu não vou conseguir, e também ter, né, toda uma motivação e um espírito de equipe. Hoje eu tenho o gabinete dentro da Câmara, que eu sou a pessoa que o represento. Mas eu só vou ter uma boa representatividade se eu tiver um corpo técnico.
Se eu tiver pessoas que estão ali por trás, né, e nem digo por trás, ao lado, para que faça todo um trabalho acontecer. Que é o exemplo do Ulisses, da Fernanda, eu tenho mais um outro assessor que é o Daniel, e que acho que dentro da possibilidade ali é um time realmente. Acho que onde que o entrosamento das pessoas, esse grau de afinidade, ele tem que ser trabalhado a cada dia, a cada instante, porque tem dia que eu chego de mau humor, tem dia que eu chego de mau humor, só que isso tudo é do ser humano. Isso tudo, às vezes, a gente tem que ver que é uma forma de aprendizado e de que a gente comece a estimular a nós mesmos. Porque fala, olha, é fácil você ser carrancudo, é fácil você ser ignorante, é fácil você não ser gentil. Isso tudo é muito fácil. Agora, o difícil é respeitar o próximo. O difícil é você ver que o próximo também tem problema, que o próximo também às vezes merece um carinho, um afago, uma palavra amiga, para que o problema dessa pessoa não se torne o seu e que o seu não se torne o dela, e que a gente possa desenvolver de uma tal maneira que os dois cresçam, de mãos dadas. Então, uma coisa que é muito importante, que eu vejo e que o que eu comecei a estimular dentro de mim, não é o só pedir. Que nem, acredito que aqui vários têm a sua religiosidade, tem o seu lado da espiritualidade, seja da igreja católica, evangélica, espírita, enfim, tendo acho que realmente a crença de uma divindade, né, na simbologia de Deus, não entrando no mérito da doutrina religiosa, mas muito embora a gente acaba fazendo as nossas orações pedindo as coisas, mas e agradecer? Nada. Vamos lembrar de agradecer pelas oportunidades que nos foi dada, nas oportunidades que acabam, né, tendo colocadas na nossa frente, e que se a gente não tiver esse lado, né, de acreditar, esse lado realmente de segurar com as duas mãos, a oportunidade passa num piscar de olhos e se dissolve. E quando a gente se vê por si, essa oportunidade passou, essa oportunidade acabou, né, não voltando mais, que nem fala, é um cavalo branco que passa e a gente acaba não montando. Então, de todas as dificuldades, de todas as barreiras que eu fui acabando encontrando aí na vida, que eu fui aí tentando ter como, né, como nova experiência de vida, hoje eu me sinto uma pessoa totalmente realizada dentro daquilo que eu me propus a fazer, uma pessoa totalmente feliz, justamente seja pelo meu ambiente de trabalho, pelos meus amigos, pelos meus parentes, pela minha família, por tudo isso. Eu acredito que se eu não tivesse passado por um problema desse, eu não teria uma concepção, um olhar clínico dessa maneira. Então, como eu falei para vocês lá no começo, foi o amor, foi a dor que me estimulou o amor. E a minha vida mudou de uma tal forma, né, dentro das minhas conquistas, seja agora como atleta, que antes eu era, até o presidente Pedro me perguntou, por que Popó? O Popó surgiu lá atrás, quando eu lutava jiu-jitsu. E naquela madrugada, o Popó lutou e ganhou a luta por frações de segundos do seu oponente. E eu fui fazer uma luta em Barueri. E na minha primeira luta, eu acabei finalizando meu adversário em frações de segundos também. E os meus amigos começaram, nossa, parece o Popó, parece o Popó, acho que por ser baixinho, igual a ele e tal. Começou a pegar esse Popó. E ficou, acho que, né, com 21 anos, eu já tenho 33 anos. Antes dos 21 eu já tinha uns 17 anos. Então são aí, quase 15, 16 anos com esse apelido. E que as pessoas hoje me olham, e até um amigo falou assim, hoje o apelido do Popó cai bem para você de uma outra maneira, porque você lutou pela vida e hoje você luta pelos direitos do próximo. Então, enquanto vereador, é um sonho que eu tinha com 16 anos de idade, estar ingressando na carreira política. Eu sei que muitos aqui devem falar, nossa, política, hoje, do jeito que está, tudo sem vergonha, tudo corrupto, tudo bandido. Eu digo que não. Que acho que nem Martin Luther King falava, o que mais me preocupa não é a maldade dos maus, e sim o silêncio dos bons.
E eu, desde os meus 16 anos, eu estudo e estou me preparando a cada dia para ter esse exercício de mandato, esse exercício, né, político que possa favorecer as pessoas. E dentro da Câmara Municipal, sem falsa modéstia, eu sou o melhor vereador. Por quê? Porque eu sou o único que não passa a perna em ninguém. E um vereador prático, mão na roda. Então você vê que as coisas começaram a cair de tal maneira que tudo tem o seu lado bom. Só basta saber quando você enxerga as coisas. E no mundo sentimental? No mundo sentimental amoroso? Presidente, eu me tornei o melhor namorado do mundo. Porque hoje eu não enfio o pé na bunda da namorada e não pulo a cerca. Então acho que tudo isso é um lado bom da vida que você tem que enxergar, que são coisas que me completaram e me completam como homem. E acima de tudo, uma bandeira. Uma bandeira da pessoa com deficiência, da acessibilidade como um todo, que veio me completar como homem público. Porque a acessibilidade é um algo que todos nós vamos depender. Todos nós, indistintamente. Que seja acessibilidade aos serviços públicos, acessibilidade aos prédios públicos particulares, acessibilidade às instalações, né, seja do direito de ir e vir do cidadão. Então, tudo isso acaba que eu, como vereador, obviamente, numa célula pequena, que é o município, Valinhos, que é, né, uma cidade relativamente bem pequena, perto, né, de outras cidades aqui ao entorno da região metropolitana, tudo. Mas é uma escola, está sendo um aprendizado tanto para mim, para os meus colegas vereadores, tendo esse debate dentro do parlamento, trazendo, né, quais que são as dificuldades, que é o que nem eu disse aqui, vocês, eu não sei se tem algumas pessoas daqui que têm contato com pessoas com deficiência, que tem alguém dentro de casa com uma certa deficiência, que é um cadeirante ou não, que pode perceber, né, as suas dificuldades e lutar, batalhar para que isso desenvolva, para que os direitos sejam garantidos. Então, dentro hoje da ferramenta de trabalho que me foi proposta, é uma bandeira que veio me completar. Uma bandeira que hoje eu sinto na pele qual que é a dificuldade e vejo detalhes. E eu consigo transmitir isso, seja através das minhas ações, através das minhas palavras e através também hoje de toda uma Câmara de Vereadores composta. Então, o que eu queria deixar de mensagem para vocês é realmente isso. Não quero que ninguém tenha aquele olhar para com a pessoa com deficiência de olha coitadinho, olha isso. Não, todos nós somos iguais. Na própria Constituição Federal está lá escrito, todos são perante iguais à lei. Ponto. Então acho que o que cabe a nós é nos respeitarmos, nos motivarmos e ver que acima de tudo, o carro, que nem eu acabei de comentar com a Vilma, eu fui autor de um projeto de lei que é o Maio Amarelo, que é dentro do município de Valinhos, que retrata sobre os acidentes de carro. Todos nós aqui estamos diretamente ligados com a revolução tecnológica, o celular. Quem que não tem o WhatsApp hoje? Quem que não gosta de ficar teclando, dirigindo, conversando no telefone e mandando uma exigência também do mundo das informações, do trabalho, isso, aquilo, tal. Frações de segundos vocês podem bater o carro, podem obviamente perder a vida, podem ou tirar a vida de outrem, ou também ter uma lesão grave, ter uma impossibilidade e também ter a concepção, se estiver vindo trabalhar, é acidente de trabalho. Se estiver saindo do trabalho, é acidente de trabalho. Juridicamente falando, esse deslocamento para o trabalho, ele também implica na questão do acidente de trabalho. Então, acho que são detalhezinhos que na vida da nossa está passando tão rápido que a gente está perdendo essa noção e perdendo aí esses valores que a gente tem que levar em consideração, que é a vida. Seja a nossa vida, seja a vida do próximo, né? Seja a vida de todos, seja uma bandeira que é o meio ambiente que todo mundo fala, respeitando os seres vivos. Então tudo isso, acho que passa no todo, tudo isso completa a gente como ser humano e vai a cada dia mais proporcionando essa evolução, essa progressão nossa enquanto pessoas, enquanto semeadores do amor,
né, do progresso, do respeito, que não podemos deixar de se dissolver. Independente se é pessoa com deficiência, se não é, se tem hoje um problema sério dentro de casa, se não tem, mas a gente tem que ver que o problema que a gente tem lá, o outro também tem. Então, sabe, esses acidentes de trânsito que até foi o que me aconteceu, foi diferente do que muitas vezes acontece, que é de uma batida de um acidente corriqueiro de trânsito, por uma pessoa estar correndo com o negócio, estar desligada, falando do celular, isso aqui. Será que vale a pena de se sujeitar a tudo isso? Será que às vezes a pessoa que está lá do outro lado da ponta do telefone não pode esperar um minutinho, ou você mesmo não pode se dar o luxo de dar esse tempo para que isso não aconteça, para que você não carregue um fardo por uma vida toda, seja de um trauma cometido a outra ou a você mesmo? Então eu acho que todos esses detalhes é importante a gente estar estimulando dentro da casa, porque é o detalhe que faz a diferença. Então tem acho que uma consciência de unidade, né? Uma forma de pensar que é interessante, que ele fala, estou vivo aqui e agora, porque o Criador me enviou a este mundo com a missão de realizar uma obra maravilhosa. E essa obra maravilhosa a gente tem que estar ciente e crente de que constantemente a gente está sentando um tijolinho ali nela, que ela só vai acabar quando infelizmente acabar a nossa vida. Meu coração está livre de qualquer medo ou preocupação, pois Deus está sempre comigo. O que é isso? Acho que na hora que a gente está lá, com aquela dificuldade, com aquela coisa assim, nossa, por que comigo? Eu podia estar falando assim, por que aconteceu comigo, não com o vizinho? Mas não, porque dor de barriga dá em todo mundo, não é só no vizinho que tem que dar, gente. Pelo contrário. Sei que Ele cria somente boas coisas, jamais as coisas ruins que devam ser temidas ou causem preocupações. Olha a motivação, olha o comprometimento com a vida, né? Vendo que realmente, se a gente falar que tudo está ruim, tudo vai estar ruim. Agora, se tudo está bom, vamos fazer ainda melhor. Eu digo assim, nada está tão ruim que não possa piorar, não é? Porém, se está melhor, vamos melhorar também. Que é o pensamento do pessimista é, se melhorar, estraga. Eu já tenho o pensamento do otimista, se melhorar, melhora. Vamos para frente, vamos, né? Vamos avançar. Então, tendo recebido de Deus a missão, eu sigo em frente, munido de força de Deus, e não há coisa alguma que consiga deter a minha marcha. Vamos marchar, vamos seguir em frente, vamos trabalhar, sabe, com espírito de doação total, respeitando todos, né? Acho que o que eu prego bastante é esse espírito de coletividade, de mãos dadas. As pessoas, para nós nascermos, nós dependemos de uma pessoa, e para nós sermos velados, enterrados, também nós dependemos de alguma pessoa. Então todos dependem indistintamente um de cada um nesse mundo, e a vida é bonita por isso. Porque, muito embora as pessoas trabalhem para o lado de individualismo, mas acabam esbarrados no lado do coletivismo. E se a gente tiver esse espírito, em todos os aspectos, nós vamos ser umas pessoas mais felizes, umas pessoas de evolução, de alma mais leve, e realmente acho que a vida vai ter uma simbologia enorme dentro de cada um. Então acho que era um pouquinho do que eu queria conversar com vocês, deixar um pouquinho de mensagem de otimismo, ver que as dificuldades estão aí para serem superadas realmente, tendo essa palavrinha-chave, comprometimento e superação, e vamos, né, acho que de mãos dadas, trabalhar para um todo, não só para, né, onde que a gente consegue às vezes estar alienado e enxergar. Então, um beijo no coração de todos. Então, os meus contatos, aqueles que quiserem também ter ali algum tipo de ideia, de indicação, junto ao meu trabalho político, isso eu acho que enquanto mais pessoas eu tiver contato, quanto mais pessoas eu puder ouvir e trocar experiências, isso só me cria um pleno desenvolvimento e um engrandecimento dentro do meu trabalho, e conte comigo naquilo que for necessário, tá bom? Eu queria agradecer ao Pedro, queria agradecer a Vilma, a Andressa, e acima deles, vocês, pela paciência, pela, né, a oportunidade que me deram de conversar, estarem aqui, né, escutando um pouco da minha história, que isso eu acho que sem dúvida é uma forma de eu também estar ali, né, tendo um prestígio, um orgulho de estar vivo, de poder conversar e conhecer pessoas legais também, tá bom? Um beijo no coração de todos.